Os últimos dias têm sido agitados para o presidente norte-americano, o Sr. Donald Trump, né? E para nós também que acompanhamos o noticiário. Por exemplo, nessa sexta ele conversou durante 1 hora com o presidente do México, Enrique Peña Nieto. Mas eles não estão brigando? Então, mas aí pegaram o telefone e falaram durante 1 hora. Os líderes não divulgaram publicamente as conversas, se eles brigaram, nada, mas o assunto você sabe qual é, construção daquele muro entre o México e os Estados Unidos. Bom, agora ele deve conversar neste sábado. Pelo que eu vi na lista, deixa eu ver, ele vai conversar acho que vai conversar com Vladimir Putin, com François Hollande da França, né? Com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. O homem não vai sair do telefone no sábado, tá certo? O contribuinte americano vai pagar uma bruta conta de telefone, né? Porque lá também quem paga é o contribuinte, como aqui. Bom, para a gente entender isso, está aqui conosco, gentilmente, o professor Peterson Silva, que é professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Professor Peterson, boa noite, obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo, obrigado. Prazer. Peterson, explica para a gente o seguinte, o homem está com o pé no acelerador, quantos dias ele está no governo lá? São 8 dias. 8 dias, e são 8 dias com perspectivas de atribulações garantidas, incluindo um sinal de desconfiança de um presidente americano em relação à sua própria comunidade de inteligência, o equivalente ao MRE americano, que é o Departamento de Estado, liderado por um CEO de uma gigante petroleira dos Estados Unidos, sem experiência nenhuma em política, em serviço público, em serviço público, que é mais geral. Quer dizer, o cara é bom lá no corporativo. No caso, o que a gente verifica é que o Trump vem enfatizando a questão dos acordos, dos deals, renegociar os acordos. Mas o que a gente observa é que o Trump continua o Trump da campanha, E alguns analistas, inclusive, afirmaram o peso da presidência, da potência global, irá recair no Trump e ele tende a amenizar o discurso. O discurso de posse foi muito incisivo, apontou para a elite de Washington, que o governo seria agora do povo americano, então não abaixou o tom. A primeira coletiva de imprensa também não foi o tom ameno que nós esperávamos. A questão do muro mexicano foi retomado com força, a agenda doméstica, que também, de alguma forma, dialoga com a questão da imigração, questão de geração de empregos, ignorando toda uma questão estrutural de globalização, o ambiente das próprias montadoras de automóveis. Como é que os Estados Unidos podem ser contra a globalização se foi gerada lá? Não, inclusive, isso destoa, inclusive, do próprio Partido Republicano. A questão do livre comércio, e o Trump vem na contramão. Agora, ele vem agarrado no nacionalismo, primeiro os nossos, depois os estrangeiros. Vamos fechar aqui para os estrangeiros não avançar. Os acordos comerciais que não são bons para nós, a gente vai acabar com eles. É isso que ele está dizendo? Ele está tentando. Agora, vamos ver se ele consegue efetivamente transformar esse Trump. Dizem que há 2 Trumps, o de campanha, o da mídia, e o Trump nos bastidores. Por enquanto, não há essa sinalização. Por enquanto, só tem um. Só tem um. E aí, inclusive, tem até a questão, o populismo, a questão de colocar um discurso vocacionado para o eleitor do Trump, mostrar resultado nesses 8 dias, assinando vários decretos, atos executivos, colocando fora do papel, fora do script, as promessas que ele, ao longo Agora, o que ele quer dizer com aquela frase, vamos fazer a América grande novamente? Inclusive, complementando, ele tem a questão de América primeiro. America first. Comprar produtos americanos e gerar empregos para americanos. Inclusive, ele dizendo, durante muito tempo, os Estados Unidos cuidaram das fronteiras de outros países, geraram empregos para outros países, enquanto a população americana ficou desdenhada ou colocada em segundo plano. Agora isso acabou. Se ele diz, é difícil. Ele falou, escuta, por que eu tenho que defender as fronteiras da Polônia? Mas os Estados Unidos têm, como o próprio peso e história, a gente visualizou agora o casal Reagan e Thatcher, o peso histórico dos Estados Unidos não será apagado por decreto, por alguns dias de Trump. Guerra Fria, a questão própria do presidente do Oriente Médio.
para essas duas vertentes, se o papel dos Estados Unidos no mundo é alvo de críticas, inclusive a questão da invasão do Iraque em 2003, né, atropelando todo o Mas trâmite. a gente não pode estar assistindo agora um refluxo disso em direção a um isolacionismo, que, aliás, já aconteceu no passado, na história americana. E ele promete e quer cumprir isso. Quer cumprir isso. Quer cumprir isso. Agora, o problema é se ele vai conseguir, porque... Por exemplo, ele teria que abandonar a OTAN, né? A OTAN é problema de vocês aí na Europa. E o que é a OTAN sem os Estados Unidos? Em termos apenas de orçamento militar, os Estados Unidos hoje são responsáveis por cerca de entre 500 a 600 bilhões de dólares. Né? O segundo lugar é a China, com algo entre 80 e 100 bilhões, dependendo dos cálculos, porque afinal a China é nada muito transparente. O que é a OTAN sem os Estados Unidos? Né? A Inglaterra, agora, né? O que ela vai fazer sozinha? Deixa eu uma coisa pela oportunidade. Mas a OTAN ainda tem razão. A OTAN foi criada na Guerra Fria. Sim. Contra o perigo soviético. Sim. Não existe mais. Mas ela foi reformulada nos anos 90. Ela sofreu toda uma reformulação estrutural para lidar com as novas ameaças. Nós temos que colocar as críticas, né? A questão das novas ameaças, inclusive, isso reflete diretamente para nós aqui no Brasil, na América do Sul. Há críticas em relação a isso, né? A questão de incentivar o emprego das Forças Armadas para a polícia do mundo, né? A questão do reordenamento mundial. Mas a OTAN hoje, inclusive, é uma esperança dos países ali que estão encarando o Putin de frente, que agora é cotado para ser uma pessoa muito, digamos assim, elogiada nos bastidores do poder americano. Diz uma coisa, a disputa entre a Rússia e os Estados Unidos era comunismo com capitalismo. Sim. Hoje a Rússia é um país capitalista. E aí? Mas o Putin não é só a questão de capitalismo, socialismo, comunismo. É a questão, inclusive, da postura frente aos desafios internacionais. Putin anexou a Crimeia, Putin se envolveu na Síria, Putin tem mostrado, inclusive o envolvimento das ações de hackers nas eleições de 2016. Então, o modus operandi de Putin, né, questão de socialismo, capitalismo, mas é um político que tem mostrado que não foge de nenhuma disputa, de nenhum conflito, que possui uma agenda similar ao Trump de aumentar o prestígio russo no cenário internacional, fazer a Rússia grande novamente. São dois... Também é um movimento nacionalista. Um movimento assim, voltado para o... Inclusive, tanto o Trump quanto, né, o Obama têm a sua semelhança no quesito uso das redes sociais, né? E essa, digamos assim, essa crítica constante de Trump contra a mídia, né, também está sendo feito por redes sociais, pelos Twitters. Você não acha que essa crítica que ele faz à mídia é um pouco de factoide para poder ficar na mídia? É lógico. Concorda ou não? Ele assumiu quando teve aquele episódio do discurso plagiado, né, da esposa dele, em que a resposta dele foi clara e em bom tom: falem mal, mas falem de mim. E ele está seguindo essa frase antes, lá em 1930 e poucos, alguém já falava isso. Falem mal, mas falem de mim. Então, Trump vai garantir pautas durante 4 anos. Como você lembrou agora há pouco, são 8 dias. Dá para fazer algum balanço ou é melhor a gente esperar o pó assentar para a gente olhar aí? Eu acredito que nem o gabinete dele sabe, de fato, quais serão os próximos passos. Porque a presidência dos Estados Unidos tem um poder para o bem e para o mal. De um lado, ele tem o poder de formar a agenda. Quando ele coloca os holofotes para um muro dividindo os Estados Unidos com o México, ele dá força a uma agenda, a uma questão. Quando ele deixa de focar, por exemplo, conflito na Síria, isso é uma questão também de política internacional, que não é só restrito a acordos, a negócios, questão de agenda de segurança internacional. Quando o presidente diz para a sua comunidade de inteligência que eles estão vocacionados à caça às bruxas e que ele não vai ler os relatórios de inteligência porque ele não tem tempo a perder, isso também é um sinal de vicissitude, de instabilidade, né, de insegurança internacional. Professor Peterson Silva, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, gentilmente aqui conosco, conversando um pouco a respeito de política externa americana, que quer dizer do mundo, e reflexo no Brasil. Peterson está me mostrando essa revista e tem aqui um artigo publicado por você, cujo título é Relação Política Pública nas áreas de inteligência e de indústria de defesa no Brasil, né?
Esse é um periódico editado pela Agência Brasileira de Inteligência, é a Revista Brasileira de Inteligência, se encontra na 11ª edição. Estão todas disponíveis em PDF, na própria Agência Brasileira de Inteligência, e esse artigo é um produto de um trabalho desenvolvido por mim, uma breve contribuição, lá do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, que foi publicado gentilmente na revista atual. Entendo. Isso trata também de segurança internacional ou não? Na verdade ele trata da nossa questão, inclusive é bem atual, né? Em épocas de Snowden, de NSA, nós estamos despreparados para fazer essa discussão aprofundada entre a relação entre política industrial de defesa no Brasil e política nacional de inteligência. Então nós temos uma pauta, uma questão importante de segurança nacional, para a gente repensar essa área, fortalecer essa área, porque atualmente as ameaças estão presentes em vários lugares e não de forma tão no preto ou no branco. Vide, né, o nosso amigo Trump e a questão da comunidade de inteligência, a questão dos hackers envolvendo as eleições de 2016, né? Então, nós também temos que fazer a nossa lição de casa. A nossa lição de casa é nos preparar para isso ou não? Pelo menos ter as condições de saber, né, onde estão os riscos. Hoje nós estamos ainda não no patamar de pelo menos tentar caminhar nessa seara hoje, né, em termos de segurança internacional, de inteligência, né, no mais altos níveis. É uma deficiência, infelizmente, no nosso país. Posso ficar com a revista? Claro, claro, senhor. Peterson, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Bom, está aí a presença do professor Peterson conosco, então, né, para a gente entender um pouco mais aí a respeito da política do presidente Trump. Afinal de contas, é a primeira potência do mundo, né? Há a relação aí de atrito com a Rússia, como ele lembrou bem. Não sei se agora o Trump vai se aproximar mais da Rússia, vai ficar um pouco mais distante da China, né? A gente precisa acompanhar, porque essas coisas nem sempre, infelizmente, nem sempre são resolvidas por conferência e pela paz, que é o que todos nós almejamos, obviamente. Daqui a pouquinho a gente volta, 30 segundos.